Antes do ano de 2008, os filmes de super-heróis atendiam um apelo bastante básico entre o público fã dos quadrinhos, levando aos cinemas seus personagens títulos em versões live action. Até aquele momento, não havia necessidade de se criar franquias interligadas, a não ser por suas próprias continuações, onde a participação de um herói diverso, do protagonista, se resumia a uma mera menção ou referência astuta. A exceção que vem à mente está no filme derivado Supergirl, de 1984, que originalmente tinha a intenção de se conectar com a saudosa franquia cinematográfica do Superman, estrelada por Christopher Reeve. Porém, seu resultado foi tão catastrófico que a conexão entre os filmes se resume em um pôster do Homem de Aço e uma cena do famigerado filme. Outra franquia que chegou próxima disso foi a longeva saga dos Mutantes X-Men, da Fox, que trazia um número infindável de personagens e superpoderes distintos, embora isso fosse atribuído à própria natureza dos quadrinhos, que tratava temas como preconceito, intolerância, guerra e paz, através do dilema entre seres humanos e a extensa gama de mutantes apresentados em suas histórias. Com os filmes de super-heróis, seguindo essa fundação solo e se tornando muito populares nos anos 2000, graças a títulos como X-Men 2, Homem-Aranha e Batman Begins, a ideia de crossovers entre suas franquias ainda era um sonho distante dos fãs. Porém, uma aposta audaciosa da Marvel mudou paradigmas para sempre. Passando de uma mera associada que vende seus direitos para grandes estúdios e se tornando uma produtora de filmes com a criação da Marvel Studios, o seu título de estreia foi a adaptação de um dos super-heróis mais importantes e também controversos de seu extenso histórico, o Homem de Ferro, alter ego do gênio, bilionário, playboy e filantropo Tony Stark. Criado nos anos 60 por Larry Lieber, Don Heck, Jack Kirby e Stan Lee, o herói foi concebido com base nos aspectos mais polêmicos e criticados da Guerra Fria. Segundo Stan Lee, o personagem foi um desafio autoimposto, sendo a representação de tudo que seus leitores e a própria Marvel mais desprezavam acerca da guerra. Seguindo essa base, Tony Stark foi criado como a representação máxima do empresário bilionário, arrogante, astuto e armamentista, simbolizando assim o capitalismo e o conflito armado, dois elementos pelo qual os Estados Unidos estavam sendo duramente criticados, principalmente devido à guerra contra o Vietnã. Ainda assim, o objetivo de Stan Lee era que, apesar de todas as falhas de caráter do protagonista, o público fosse capaz de se afeiçoar a ele, graças ao processo de redenção que lhe transformou em um herói. Mesmo não detendo a popularidade do carro-chefe da editora, o Homem-Aranha, Homem de Ferro se firmou entre os leitores e se tornou um personagem determinante em eventos futuros dos quadrinhos, como a criação dos Vingadores e a fatídica Guerra Civil. Já nos cinemas, apesar de um projeto de adaptação existir desde os anos 90, foi somente em 2008 que seu filme tomou forma, sob direção de Jon Favreau e sendo eternizado pela interpretação do ator Robert Downey Jr. Inclusive, a escolha do intérprete foi determinante não só para a representação do personagem nas telonas, mas também para o próprio desenvolvimento da produção. O diretor precisou se manter firme em sua escolha, pois o estúdio buscava um nome famoso para ajudar na divulgação, mas ele viu na trajetória conturbada de Robert Downey Jr. o reflexo exato dos dilemas enfrentados por Tony Stark, além do ator ser um grande fã do herói nos quadrinhos. Apesar das incertezas e das baixas expectativas, o primeiro filme foi lançado comercialmente nos cinemas em maio de 2008, e seu sucesso não só cimentou o início do universo cinematográfico da Marvel, como para muitos de seus fãs é considerado o melhor e talvez o único bom filme solo do herói já produzido. Após quase 13 anos de seu lançamento, essa afirmação se mantém justa? Seguindo a estrutura de Batman Begins e Homem-Aranha, o longa tem em seu enredo uma história de origem bem construída, com o primeiro ato apresentando o personagem, sua personalidade e a reviravolta que mudou sua vida completamente. Estando em terreno afegão para vender a sua mais nova arma de guerra, o míssil Jericó, Tony Stark é vítima de um ataque do grupo terrorista Os Dez Anéis, onde um míssil de sua própria autoria explode próximo a ele, com os estilhaços se prendendo ao seu corpo. Desacordado, Tony é capturado e se torna refém da facção, que o obriga a construir um míssil Jericó para eles. No entanto, com a ajuda de Yinsen, Stark cria uma armadura de guerra, usando os compostos de seu armamento roubado para construir um reator Ark, capaz de energizá-la e manter os estilhaços longe de seu coração. Apesar do traje funcionar, Yinsen se sacrifica para garantir a fuga de Tony, e este, após ser encontrado por seu amigo e militar James Rhodes, retorna para casa disposto a compensar seus atos, inicialmente fechando a construção de armas de sua companhia e, em seguida, iniciando um projeto secreto para aprimorar a armadura e usá-la no combate a atos terroristas, incluindo os da facção que lhe sequestrou. Um dos aspectos mais elogiados dessa adaptação está, sem sombra de dúvidas, no desenvolvimento de personagens e escolha de elenco. Não só vemos a construção completa da armadura, de seu conceito até suas funcionalidades, como ela ainda reflete as novas motivações do protagonista, que passa de um playboy egoísta e egocêntrico para um indivíduo engajado em uma causa maior.
Ainda assim, os realizadores acertaram em tornar o personagem mais altruísta, mas sem desvirtuá-lo de sua essência. Tony Stark continua sendo um sujeito arrogante e sarcástico, mas graças às suas novas convicções, tais características servem para lhe conferir bom humor e para mostrar seu caráter dúbio, tal como sua contraparte nos quadrinhos. Além do texto afiado do quarteto de roteiristas, o personagem ganha vida com o trabalho de Robert Downey Jr., que consegue passar sentimentos de confiança, ironia e prepotência, somado à fragilidade, insegurança e o crescente altruísmo do personagem, o tornando ainda mais interessante e carismático com o público. Junto a isso, ainda temos efeitos visuais dignos de um blockbuster, outro excelente trabalho do departamento de arte de Stan Winston, responsável por construir as armaduras do Homem de Ferro, e cenas de ação divertidas e bem-humoradas. No entanto, já nesse primeiro filme, seria presenciado um dos principais problemas de suas sequências e do MCU como um todo, o seu antagonista. Apesar do sempre competente Jeff Bridges no papel de Obadiah Stane, o vilão se resume a um empresário megalomaníaco, traiçoeiro e que sem mais nem menos expõe para todos os seus planos de usurpar o poder de Tony, inclusive saindo em público com uma armadura gigantesca e que aprendeu a usar de uma hora para outra. Apesar disso, o conjunto da obra se mostrou um grande sucesso e o primeiro filme do Homem de Ferro segue como um dos melhores e mais importantes passos para o subgênero que se firmaria de vez nos anos seguintes. O mesmo já não pode ser dito de suas sequências, respectivamente Homem de Ferro 2 e 3. No caso do segundo filme, apesar de apresentar a popular personagem Viúva Negra, interpretada por Scarlett Johansson, e o Máquina de Combate de James Rhodes, vivido por John Cheadle, a trama se mostra banal, esquecível e que aposta em mais humor, deixando de lado a seriedade que tornava a jornada de Tony Stark mais interessante e equilibrada. Além disso, a maior parte das cenas de ação se resume a CGI massivo, exceto pela divertida sequência em Mônaco, e o filme novamente fracassa em seu antagonista Whiplash, um vilão genérico e que desperdiça o talento do ator Mickey Rooker. O terceiro filme foi ainda pior nesse sentido, deixando de lado qualquer senso de importância, apostando em um humor inconveniente e em subtramas e personagens excessivos. Apesar de haver uma tentativa de explorar o drama emocional de Tony após os eventos vivenciados em Os Vingadores, este elemento não é tratado como deveria e nem é trabalhado em filmes futuros. Não fosse o bastante, o desenvolvimento do vilão Mandarim foi ainda mais polêmico. Se rendendo ao humor e sarcasmo do enredo, o popular vilão dos quadrinhos aqui foi apresentado como um ator frustrado, vivido por Ben Kingsley, e depois revelado como um empresário e criador do vírus Extremis, interpretado por Guy Pearce. A rejeição dos fãs foi tamanha que Kevin Feige já confirmou que o verdadeiro Mandarim será mostrado no vindouro filme do Shang-Chi. Por essas e outras, o primeiro Homem de Ferro continua sendo não só um dos melhores filmes do MCU, mas para boa parcela dos fãs, o único bom filme solo do personagem, visto que foi o único que soube equilibrar bem o humor e sarcasmo do protagonista com uma trama substancial para os eventos futuros do universo cinematográfico da Marvel. Em contrapartida, suas sequências apostaram em um humor excessivo, efeitos visuais de qualidade, mas, por vezes, gratuitos, e antagonistas pouco memoráveis e que ajudaram a criar o estigma de que a Marvel não sabe criar bons vilões para o cinema. Felizmente, isso vem mudando aos poucos, com Killmonger em Pantera Negra e Thanos em Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. No fim das contas, Tony Stark trilhou um caminho inverso ao de seu colega de profissão Steve Rogers, pois enquanto o primeiro teve uma queda gradativa na qualidade de seus filmes, o Capitão América foi evoluindo a cada sequência. Ainda assim, seu primeiro filme continua sendo uma peça fundamental para um ambicioso e pioneiro projeto da Marvel. Merecidamente, Tony Stark / Homem de Ferro não só foi o responsável por dar o primeiro passo do MCU, como também por fechar um ciclo construído ao longo de mais de uma década, em sua despedida heróica e memorável.